Muito boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Hoje o programa Fala Comigo. Eu sou o professor Jé Gonçalves, apresentador do programa. Hoje, 15/3, vamos receber a presença do nosso secretário de Meio Ambiente, Marcos Moraes. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer para nós você estar aqui. Sabemos da agenda, não é fácil, mas você parou um tempinho para vir aqui falar com a gente e esclarecer a população poço-caldense, todo mundo que está assistindo, sobre as questões ambientais de Poços de Caldas. Muito obrigado. Boa tarde a todos, equipe técnica, a Sarinha, né? Ouvintes, telespectadores, e é um prazer estar aqui contigo, Diário. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom demais. Muito boa tarde, Sara. Vamos começar esse programa e vamos levar muito conhecimento para todo mundo aí. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Marcos, secretário, e aos telespectadores. Muito bom. Então fica ligadinho com a gente aí que hoje nós vamos falar tudo sobre meio ambiente. Bacana. Então você que está nos acompanhando já está vendo sobre o que é que nós vamos falar e qual que é o nível dessa entrevista de hoje. Então não perca, fica ligadinho e acompanha. Você pode, quem nos estiver acompanhando através do Facebook, pode mandar sua pergunta. A Sarinha vai estar acompanhando, vai poder repassar ela ao secretário para a gente ter o máximo de conhecimento possível hoje. Mas antes da gente começar, antes da gente apresentar o perfil, o currículo do secretário, nós vamos falar com vocês aí sobre a Elabora. A Elabora é uma escola preparatória, uma escola especialista em desenvolvimento humano. Então a Elabora oferece cursos na área de desenvolvimentos profissionais, oferece também cursos preparatórios para concursos e o EJA, que é Educação de Ensinos para Jovens e Alunos. Sara, temos um vídeo da Elabora aí? Vamos colocar? Você vai conhecer comigo agora a Elabora. A Elabora é uma escola em Poços de Caldas, especialista em cursos profissionalizantes, cursos preparatórios para concursos e também no EJA, que é o supletivo de curta duração aprovado pelo MEC. Então vamos lá? Vamos comigo conhecer mais da Elabora agora. O Elabora, gente, contratou nada mais, nada menos com uma das melhores professoras de Poços de Caldas, que é a professora Eliane, professora de português. Prazer estar aqui com você. E vamos deixar esse convite, né, professora? Obrigada, Alessandro. É um prazer estar falando agora com a equipe. E eu gostaria de convidar as pessoas para estarem aqui conosco estudando, porque o concurso foi... As inscrições foram abertas para que as pessoas tenham a oportunidade de estudar e se prepararem na língua portuguesa. Aliás, a língua ela é classificatória, só que antes de ela classificar, ela elimina. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com a escrita, com a fala, com a interpretação de texto e com a produção de texto. E o curso Elabora tem trazendo para toda essa equipe nossa de estudos, né, que se prepare adequadamente e o sucesso na aprovação. Parabéns, Elabora, né, por trazer uma das melhores de Poços de Caldas para cá. Então, ó, na descrição do vídeo, tudo certinho aí, tá o link e tudo explicadinho para você se inscrever. Tem prazo, mas tá tudo na descrição do vídeo. Elabora cursos profissionalizantes. Mais uma vez, obrigado, prazer te encontrar aqui. Eu que agradeço e venham estudar conosco. Eu estou à espera de vocês e vai me dar um prazer muito grande falar do nosso idioma, que é um dos mais ricos do nosso planeta. Gostou da Elabora? Era tudo que você estava procurando, não é? Então nos siga no Instagram, entra aí no WhatsApp e matricule-se. Você matriculando, você vai estar concorrendo a uma viagem para Porto Seguro, Bahia, com um acompanhante. Bem, você que está nos acompanhando viu que, assim como o meio ambiente, um dos assuntos que mais está em alta em Poços de Caldas hoje é o concurso público. Isso, concurso público, lembrando que as inscrições vão até o dia 20/3. Isso mesmo, 20/3. Então não perca tempo. A Elabora vai oferecer para você que já está estudando, já está se preparando em casa, um teste, um simulado semelhante ao que vai acontecer no dia do concurso. Então é muito interessante você ficar ligado nisso. Está estudando, quer testar seu conhecimento? Vem para a Elabora então, no dia 23/3, às 13 horas vai ter um simulado. Você pode ter mais informações através do WhatsApp 359-9194-5292. 359-9194-5292. Elabora. Vem estudar com a gente. Então vamos lá então, secretário. Às vezes a gente fala assim, né? Pô, ele é secretário. O que aconteceu de uma hora para outra, do dia para a noite? É amigo do prefeito? Não, a gente descobre que tem, atrás desse cargo tem uma grande bagagem. Fala um pouquinho, secretário, da tua preparação, como é que foi a tua qualificação, o que te fez chegar à cadeira de secretário?
Bom, é importante a gente deixar claro que a secretaria é uma secretaria nova, né? A secretaria foi criada em outubro de 2022 e o prefeito me chamou foi em fevereiro, ele gosta bem da verdade, em fevereiro. A secretaria é muito dinâmica, a secretaria é muito importante no município, né? Até pelos recursos naturais que nós temos aqui. E quando o prefeito me chamou, ele, obviamente, ele deixou bem claro que ele precisa um técnico para essa função. Eu venho da área da iniciativa privada, né? Eu sou advogado há 30 anos, mas nessa carreira eu me identifiquei muito, sabe, com a área ambiental. Até porque eu fui várias vezes presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, por várias gestões. Assumi o cargo também como conselheiro estadual da OAB do Estado, por 3 gestões. E nessa época nós trouxemos muitos congressos da Costa. Inclusive um congresso que nós fizemos em 2005, foi um congresso internacional, foi um hotel aqui, e nós trouxemos representantes da Alemanha, do Chile, da Argentina, e os maiores especialistas aqui do Brasil. Então isso eu acho que trouxe, deu um peso para o prefeito, né, para a nomeação. Não é um cargo político, é um cargo técnico. E além de eu também sou um autor de um livro de direito ambiental, um dos autores, que chama Direito Ambiental visto por nós advogados, que é da OAB e da editora Del Rey. E, então eu acho que isso levou o prefeito, o vice, né, e os outros secretários a me chamar. É com muita satisfação que eu fiz essa pasta. E eu brinco que a secretaria do Menino ainda está saindo aí, correndo e atacando os humanos. Perfeito. E quando a gente fala assim, secretaria, né, como o secretário disse, a Secretaria BB está iniciando agora, então o secretário foi o primeiro secretário de meio ambiente da cidade de Poços de Caldas, confere? Exato. E fala um pouquinho pra gente, né, falou da carreira, mas a experiência ambiental mesmo, e as principais realizações até o momento, tanto da secretaria quanto do secretário. Claro. Bom, eu pessoalmente, né, ser advogado há 30 anos é uma grata experiência profissional, né? Mas com certeza a especialização, né, essa dedicação à área ambiental, elas vão mudar a carreira. E como secretário é uma honra assumir uma taça dessa, até porque além de ser uma secretaria nova, os desafios são muito maiores, porque nós estamos formatando uma secretaria. Mas é um departamento de meio ambiente vinculado a uma outra secretaria, que é a Secretaria de Planejamento. Então, ela não tinha status, como tem hoje. Esse departamento não tinha status. Hoje, não. Hoje, nós estamos no mesmo nível, tanto o secretário de Planejamento e eu, né? Nós temos dotação orçamentária própria, equipe própria, né? Aquisição de bens e serviços, né? E deliberações. Inclusive, nós temos órgãos vinculados à nossa secretaria, que são órgãos com conselhos, né? Que é o CODEMA e o CONVIDA, né? O CODEMA da área da flora e o CONVIDA da área da fauna. Então, é uma secretaria muito dinâmica. Eu sempre falei para o Sérgio e os grupos, é uma secretaria tão importante que ela é autossustentável, até pelas multas aplicadas, recebimento de verbas do governo do Estado, do governo federal, né, compensações ambientais, mas também nós vamos tocar nesse assunto, é muito importante também, e emendas parlamentares também, né? É uma secretaria que está aí a todo vapor, a gente já está desenvolvendo vários trabalhos, né? Conseguimos, se você me permite, conseguimos, quando nós entramos, quando eu assumi a pasta, nós só tínhamos uma divisão de fiscalização, só isso. Né? Eu falei para o prefeito, nós precisamos ter uma divisão de licenciamento. O que é licenciamento ambiental? Licenciamento é o seguinte: uma indústria que podia vir para a Poços de Caldas, ela teria que ir até Varginha, é um órgão que chama Sucam, ou até Belo Horizonte e até Temática. Então, essa indústria teria que pedir a licença lá e lá ficava os impostos. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Marcos, a gente já continuou na sequência. Sarinha, como é que está a recepção do microfone do Marcos? Dá uma olhadinha pra gente, dá uma aproximação. Em cima, ajuda ele a aproximar mais da... Pode aproximar, vai lá.
Poderia aproximar mais? Porque na vai te ajudar a aproximar mais, o pessoal que está em casa vai escutar. E na sequência que vocês estão acompanhando aí, nós vamos entender que a secretaria, então, é bem importante para o município, porque ela é autossustentável. E na sequência também, a gente começa a ver que trazer uma secretaria, então, para o município de meio ambiente foi um ganho para o município grande. Perfeito. Vamos lá, então, pode dar continuidade. Então, como eu estava dizendo, é uma secretaria que já está trazendo resultados do município, né? Então, nós temos hoje uma divisão de fiscalização, tá? E a divisão de licenciamento, que hoje, aí eu fui para Belo Horizonte e consegui, junto ao governo do estado, a municipalização do licenciamento ambiental. O que é isso? Hoje as empresas que estão querendo vir para Poços de Caldas, hoje elas dão entrada com um projeto aqui no município. As taxas ficam aqui, logicamente mais rapidez para o empresário e inclusive geração de empregos, né? Hoje você tem taxas de licenciamento ambiental de 40, 40 mil reais. Tá? Então é uma secretaria que ela traz um retorno financeiro para o município e logicamente também as aplicações das multas, né? Multas ambientais, por degradação, por aterro, desaterro irregular, corte de árvores, né? Então a gente tem vários frontes trabalhando com o setor, que é a divisão de fiscalização, a divisão de licenciamento, que é essa que eu expliquei para ti, e agora, recente, em dezembro, eu criei a nova divisão, que eu brinco que é meu xodó, que é a divisão de fauna, né? Antigamente, as questões dos animais ficavam todas a cargo da Secretaria de Saúde, por questões da zoonose, que a Secretaria recebe uma verba do governo federal, mas não, nós desmembramos. O CCZ hoje fica com a saúde, né, que são animais doentes, e nós assumimos o abrigo de animais, que fica no bairro São José. Então a gente está dando uma repaginada no abrigo, aumentamos a capacidade de baias para mais 500 metros, né, nós estamos com mais de 100 animais lá, então os animais agora já têm mais espaço para eles brincarem, para eles interagirem, né? Vamos começar a reforma com pintura, conseguimos equipamentos, o abrigo estava sem equipamentos cirúrgicos, sem balança, máquina VAP para limpeza. Então a gente está conseguindo tudo isso, né? E reformando o abrigo. Então hoje eu brinco que a secretaria hoje ela está formatada. Nós temos uma equipe hoje de aproximadamente um pouco mais de 20 pessoas, contando com o abrigo, né? Os meus fiscais, eu até brinco, sabe, né? Esses dias um repórter perguntou para mim e falou, poxa, sua secretaria está voando. Aí eu respondi para ele, falei assim, está voando. Por quê? Porque eu tenho um bom copiloto, que é meu diretor. Eu tenho bons comissários de bordo, que são os meus coordenadores. Eu tenho uma boa assessora e assessoras administrativas, que são as aeromoças, né? E tem a equipe de solo, que são meus fiscais. Então, quando você assume uma secretaria dessa, você tem que também gerir as pessoas, né? Fazer uma gestão de pessoas. Então, eu consegui que esse grupo agora esteja unido e a secretaria está, como a gente fala, agora voando baixo. Que bacana. Nesse ponto que você disse dos animais, então essa questão do recolhimento dos animais que às vezes estão na rua, cavalos, cachorros, então eles são direcionados para essa secretaria. Os cavalos, eu consegui fazer uma parceria com uma empresa, nós mudamos o local onde os cavalos apreendidos ficavam, porque o pessoal ia lá e à noite cortava a cerca e tirava. Então, nós fizemos um trabalho bacana junto aos órgãos de segurança pública. Então, por exemplo, o cavalo abandonado nas vias públicas, né? Eles são levados para um local seguro, que é protegido pela Polícia Militar, né? E aquela pessoa que fez o abandono, ela vai ter que se dirigir à Guarda Verde, aí vai ser lavrado um registro de ocorrência e a Guarda Verde manda para a gente. Aí essa pessoa paga uma multa para tirar o animal, o cavalo preso, essa pessoa paga uma multa e nós remetemos esse registro de ocorrência para o Ministério Público e a Polícia Militar para que essa pessoa responda pelo crime de abandono. Entendeu? Agora, animais, cachorros também, que são recolhidos, né, abandonados e
são recolhidos pela nossa secretaria e são colocados lá no abrigo. É bem legal falar que nós estamos com várias campanhas também para incentivar a adoção, né? Eu quero me valer aqui da sua rádio, até para divulgar, é importante. Fica à vontade, é Exato. importantíssimo isso. Nós estamos com uma campanha, nós tínhamos aí um ônibus antigo, que chamava, o apelido dele era Castramóvel. Esse ônibus foi bastante utilizado há uns tempos atrás, mas por ordem do Conselho de Veterinários, aí teve que suspender. Então, esse ônibus, nós estamos com um empresário que teve um crime ambiental, que teria que pagar uma multa, nós estamos colocando que ele faça a reforma desse ônibus, para que esse ônibus vá em eventos da prefeitura, Dia do Trabalhador, um jogo de futebol. Então, os jogadores entram com os animaizinhos, para as crianças animarem para fazer adoção. Nós estamos com campanha de adoção nas praças, no centro da cidade, e inclusive no shopping de Poços de Caldas, sabe? Justamente para a gente conseguir diminuir o número de animais no abrigo. Hoje eu tive a grata surpresa de ir lá, hoje cedo, e os meus servidores todos estão super contentes, que já conseguimos diminuir um número bacana, tá? Nós conseguimos em pouco tempo aproximadamente uma doação de 20 animais. Então isso é importante para a gente. Não, muito bom, muito bom. E olha que interessante, né? Levando conhecimento do pessoal que está em casa, vocês acham a Secretaria de Meio Ambiente, vai cuidar só da flora. Não, é flora, é fauna. E a ideia também, né, Marcos? Se pudesse, a intenção não é multar, né? Não é pensar que a Secretaria é uma máquina arrecadadora. Se pudesse, cada um fizesse a sua parte, de forma alguma é muito mais benéfico ao município, à sociedade, que não tem a multa e que não obedeça nada. Mas, infelizmente, pessoas têm que ser corrigidas, né? As atitudes por conta do impacto ambiental que causa. Nós vamos falar mais um pouquinho, mas na sequência, vamos falar dessa bebida. Quem está nos acompanhando em casa vai estar vendo que delícia é isso aqui. É a kombucha. Conhece a kombucha, Marcos? Isso, uma delícia. Kombucha é uma maravilhosa, uma delícia. E essa bebida aqui, ela é milenar. Essa bebida aqui foi criada na China e quem consumiu muito ela popularizou, porque quando o pessoal ficou sabendo que a Rainha Elizabeth produzia a própria kombucha dela, por conta dos benefícios que tinha, aí ela ficou popular. Hoje a kombucha, ela é líder de venda nos Estados Unidos. Foi feita a receita dela por uma fábrica pós-caldense, que é a Passo Preto, e ela é comercializada hoje como uma bebida, um complemento, um suplemento alimentar. A gente costuma dizer que o nosso intestino é o segundo cérebro. Então, muitas das alergias que muitas vezes as pessoas sentem, rinite, está relacionado ao intestino, não ao aparelho respiratório, ao intestino irritado. E a kombucha ela faz muito bem para o intestino. Então, pessoal, recomendo para vocês, experimentem. Você pode adquirir ela em 2 lugares aqui em Poços de Caldas, na rede de supermercado São Michel ou no corredor gourmet do Mercadão. Lá vai ter a cervejaria Passo Preto, você vai poder adquirir a sua kombucha. Experimenta, vale a pena. Marcos, quando a gente está falando de formatação, quando a gente está falando de fiscalização, a gente fala de desafios, né? E a gente fala de meio ambiente, a gente pensa que, como a gente começou a falar no início, é um problema hoje global, mas se a gente for falar de Brasil, hoje qual seria o maior desafio do Brasil no que refere ao meio ambiente? Olha, primeiro eu quero dar os parabéns aí para a empresa, para Passo Preto, né? Muito que bom. É bem bacana a iniciativa deles e é realmente uma delícia, eu experimentei. Então, dá os parabéns. E complementando, aqui, quem tá em casa, né, sexta-feira, chopinho aqui, ó, Canarinho também, Passo Preto, chopp leve, muito bom. Patrocinador nosso, um abraço, Cresce, tamo junto. Isso aí. Vamos lá? Parabéns. Olha, eu acho assim, questões Brasil, né? Para mim, a questão mais impactante hoje são as queimadas na Amazônia, né? Justamente no Amazonas, no Cerrado, né? Isso aí traz um problema realmente muito sério. Por quê? Porque o aquecimento global está justamente ligado a esse tipo de situação. Questões estadual. Estadual, para mim, hoje, a questão mais impactante para o estado de Minas Gerais são a questão das mineradoras. É uma característica de Minas Gerais a exploração de minério. Exatamente. Poços de Caldas também tem muitas mineradoras. Mas eu sempre, como eu venho da área do direito, sabe, Jean, e advoguei muito, inclusive para mineradoras, eu sempre disse que primeiro a gente tem que separar aquele degradador ambiental contumaz, aquele de má fé, aquele com dolo, que age com dolo,
daquele que não agiu com dolo. Não agiu, né? Exato. Às vezes aconteceu um imprevisto, às vezes ele não tinha ciência daquilo, né? Então, a gente tem que trabalhar muito nesse sentido. E eu sempre falei para o pessoal da minha equipe, eu falei, antes de punir, vamos orientar. Até porque a questão é uma questão que é um dever nosso, primeiro, passar uma orientação para aquele empreendedor, para aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa não sabe que aquilo que ela está fazendo, um corte de um cedro roxo, que é especialmente protegido, é um crime ambiental. Às vezes ele desconhece, né? Então eu acho que essas questões, tanto no Brasil, Estado de Minas e Poços de Caldas, tem que trabalhar em conjunto o desenvolvimento econômico, né, com o desenvolvimento sustentável. A minha secretaria está muito ligada à Secretaria de Obras, à Secretaria de Serviços Públicos, à Secretaria de Desenvolvimento. E a gente está sempre dialogando, sempre batendo papo, sempre trocando ideia para quê? Sim, o empresário tem que vir, ele tem que ter aquela pegada ambiental, mas a gente não pode fechar as portas para o crescimento do município, né? Porque isso gera empregos e divisas para o município. Então isso aí é muito importante. Perfeito. Então a gente fala, né, de uma maneira bem ampla, daria só um programa se a gente fosse falar das ideias das crises, né, a nível Brasil e nível estadual. A gente lembrou também, falando das mineradoras, infelizmente as tristes catástrofes que nós tivemos, né, das mineradoras, trazendo para o município de Poços de Caldas. Qual seria o maior desafio, o desafio que é enfrentado no município hoje? Olha, a questão das mineradoras, inclusive, agora recente, né, 2 mineradoras australianas vão vir explorar aqui as terras raras, né, que é um mineral que ele é composto de 7 elementos químicos, que são muito importantes. Isso aí está no nosso dia a dia. Alguns desses elementos químicos estão no seu aparelho celular, no meu, né, no carro elétrico, né, dentro da casa da gente. Então, essa parte minerária é uma parte muito importante, só que é uma preocupante também. Então, ela causa um impacto, né? E o direito minerário é um direito que está na Constituição Federal, inclusive. O Código Minerário concede esse direito ao minerador, né? Só que ele vai fazer a extração do minério, mas depois ele tem que devolver o local onde que fez a extração naquele mesmo status quo anterior. Ou seja, aquele bioma que ele suprimiu para fazer a mineração, ele tem que ser obrigado a restaurar como era. Tá? Antigamente, as mineradoras, elas faziam esse trabalho minerário e o que acontecia? Depois elas vinham com plantio de pinos e eucalipto, que não são árvores nativas, entendeu? Então não existe um ganho substancial para o município. Nós estamos trabalhando com uma medida diferente. Houve a mineração, nós já orientamos que venham o plantio de espécies nativas e exóticas. Você está entendendo? Então, quer dizer, quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar junto com aquele empreendedor, né? Então, é importante esse trabalho entre o empresário e a Secretaria de Meio Ambiente. De modo com que todos ganhem, né? Porque se virar uma mão rígida, o empresário está tentando progredir, está tentando trazer emprego, a Secretaria, ao invés de abrir portas e possibilidades, um estudo junto, acaba fechando a porta, a empresa sai da cidade e vai, às vezes, para um outro lugar para você receber melhor, né? Entendo. Então as medidas, é o diálogo, né? Se a gente for falar assim, as medidas que a Secretaria adota para enfrentar isso, é o diálogo, é a criação de melhores políticas de ajuste, de recomposição e assim por diante, né? Isso. São medidas, Jean, é bem legal isso aí, que nós chamamos, até no direito ambiental, são medidas que a gente chama de medidas compensatórias e mitigadoras, né? Ela vai mitigar aquele problema, ela vai solucionar aquele problema. Quando não existe essa situação, entramos com as medidas compensatórias, tá? Por exemplo, eu estou aplicando bastante essa prerrogativa que está, inclusive, no direito ambiental, das medidas compensatórias. Por quê? Porque é um mecanismo legal que está no direito ambiental e, inclusive, curiosamente, eu fui muito questionado quando eu comecei a emplacar essas medidas. Falaram que eu não podia, né? Várias plenárias do CODEMA, que é o conselho que nós temos, né? Questionaram essa providência minha e eu emiti meu parecer que era possível
E o CODEMA pediu para que o meu parecer fosse submetido pela Procuradora-Geral do município. Nossa procuradora analisou as medidas que eu estava tomando, que são as compensatórias, e disse que era possível, sim, estar no direito ambiental. E cabe ao gestor da pasta analisar a hora que ele pode usar. O que essa medida compensatória ela visa? Um infrator que tem uma multa de, vamos pegar uma multa mais barata, de R$ 5.260. Ele poderia pagar essa multa parcelada em várias vezes ou fazer o pagamento que esse dinheiro ia para os cofres públicos. Eu determinei que nem todos os casos tem que ser assim. Que os órgãos ambientais ligados à Secretaria de Meio Ambiente, quando eu falo de SEMA, é a Secretaria de Meio Ambiente, ligados à SEMA, como Jardim Botânico, Horto Florestal, Abrigo de Cães, CODEMA, Convida, que é o Conselho só para os animais, tem que ser ajudados, entendeu? Então, esse primeiro degradador é um grande empresário aqui em Poços. Eu falei para ele, mano, eu preciso que nós estamos precisando de remédio no abrigo de cães. Ele foi e comprou. Fica mais rápido o processo de... Levou, o dia que ele levou, depois ele voltou com o recibo, ele falou, Marcos, secretário, foi a multa que eu paguei mais com gosto na minha vida. Então, o que nós temos que fazer? Essa compensação, logicamente, ela tem que compensar os órgãos ambientais. Sim. Eu não posso deslocar ela, por exemplo, a secretaria do meu amigo Pelé, que é a Secretaria de Esportes. Eu não posso. Para a Secretaria de Turismo, não posso. Né? Eu tenho que beneficiar os órgãos ambientais. Então eu fico muito tranquilo, porque essas medidas que eu estou aplicando, elas foram chanceladas pela Procuradora. E isso dá segurança jurídica e legitimidade. É um embasamento legal e acaba resolvendo o governo bem mais rápido, né? Exatamente. E aquela pessoa fala, poxa, eu fiquei contente que eu estou beneficiando os órgãos ambientais. Perfeito. Hoje a gente tem projeto em andamento relacionado à parte de conservação e proteção ambiental em Poços de Caldas? Temos. A gente tem vários projetos. Nós temos um projeto na Rádio Libertas, que todo dia, na parte da manhã e à tarde, soltam vinhetas, né? São aquelas chamadinhas, né? Explicando, desde não alimentar os macaquinhos prego nos pontos turísticos, né? Quais são as consequências, corte ilegal de árvores, poda ilegal de árvores, aterro, desaterro sem documentos, loteamentos irregulares. Então, esse é um projeto que está em andamento. A gente tem parceria com a Polícia Militar Ambiental, que é um projeto que chama Progeia, tá? E que é de educação ambiental nas escolas públicas, tá? E um projeto que chama Jovens Mineiros Sustentáveis, que esse é com o governo do estado, que também é educação ambiental em escolas estaduais e escolas municipais. Fora isso, a nossa equipe também, sempre que solicitada, os meus engenheiros, eu tenho uma equipe técnica muito boa, eles vão em escolas, em eventos, ministram palestras, né? Outra coisa que eu estou querendo me aproximar mais é, inclusive, a questão do Jardim Botânico. Jardim Botânico, nós temos uma pedra preciosa dentro de Poços de Caldas. Eu gostaria que o Jardim Botânico fosse mais aberto ao público, as escolas, tivessem mais palestras ali, né? Então é importante para o município isso. Então são vários projetos que a gente realmente está trabalhando. Que bacana, hein? Falando em educação, não tem como deixar de ressaltar, né? Você que já terminou o ensino médio, está pensando aí em se especializar, saltar da carreira, trilhar novos caminhos, alcançar novos ares, mas está pensando na dificuldade, às vezes, da idade, do dinheiro. Como fazer, né? Como fazer hoje um curso superior? Eu vou trazer a solução para você. A Uninter, a unidade da Uninter, o polo da Uninter da cidade de Poços de Caldas, ele disponibiliza diversos cursos na modalidade à distância. Se você entrar no site, você vai ver que cabe no seu bolso. Um exemplo, o curso de administração, você vai pagar em menos de R$250. Isso mesmo, menos de R$250 para poder estudar em casa e aprender tudo aquilo que você precisa para ser um profissional da área. Então não perca mais tempo, não fique deixando para depois. Porque, né, Marcos, é uma coisa que a gente tem certeza, o tempo passa. E quando vê, já é tarde demais. Então não deixe de entrar no site da Uninter, faça contato, conheça o polo e venha saber aí sobre o Enem, sobre como conseguir desconto. É possível aí vários recursos aí governamentais para que você consiga baixar o valor da sua mensalidade. Então não perca mais tempo. Uninter. Bom demais, Marcos. Vamos falar um pouco agora sobre os órgãos fiscalizadores, né? A gente vê
pessoal do IBAMA, a gente vê a Guarda Verde aqui em Poços, como você mesmo disse, a Polícia Florestal. Fala um pouquinho desses órgãos fiscalizadores e qual que é a relação que eles têm com a Secretaria de Meio Ambiente. Jean, logo quando eu entrei, eu procurei realmente esses órgãos, né? Corpo de Bombeiros, Guarda Verde, Guarda Civil, Polícia Militar Ambiental, justamente para a gente trabalhar em conjunto. Então a gente tem, várias vezes a gente tem reuniões para nivelar essas questões aí que nós ajustamos dos abandonos dos animais. Com a divisão de fauna, essa aproximação ocorreu mais ainda. Por quê? Porque agora a gente trabalha integrado junto com a Polícia Militar Ambiental e a Guarda Verde e o Corpo de Bombeiros, né? Então hoje nós estamos aplicando já penas de abandono de animais, maus tratos. Então, por exemplo, uma denúncia que aporta na nossa secretaria, automaticamente é aberto um processo, um protocolo, e já sai a equipe em campo para fazer a verificação se existe maus tratos, abusividade, né, posse ilegal de animais e o abandono. O importante, Jean, é conscientizar a população que maus tratos dos animais, brigas de vizinho, não pode ser parâmetro para acionar um órgão ambiental. Às vezes é cachorro que late à noite, né? Às vezes é vizinhos que brigam e fazem denúncia. Eu baixei uma portaria na secretaria que nós não iríamos mais aceitar denúncias anônimas. A pessoa, quando fizer a denúncia hoje, ela automaticamente tem que se identificar com endereço, documento e telefone. Lógico que nós vamos manter o nome dela sob sigilo. Mas por quê? Porque se essa denúncia não procede e os meus fiscais constatarem a má-fé, automaticamente nós já remetemos essa denúncia para o Ministério Público para aplicação do artigo 340, que são as denúncias falsas. Então é muito importante deixar a população ciente da seriedade de uma denúncia dessa. Tem que fazer sim, contamos com isso, que é importante para o órgão ambiental, até porque nós temos uma equipe de fiscalização, nós temos veterinários, são eles que vão em campo e vão certificar, existe realmente os maus tratos, né? E os meus agentes fiscais. Então, e a Guarda Verde, que dá todo o suporte, né, policial para nós. Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro. O pessoal precisa entender também, né, o secretário, que existe a gestão pública como se fosse uma empresa. E tudo tem gasto. Exatamente. A partir do momento que é gerada uma denúncia, é gerada aquela engrenagem e gera um custo aquela chamada. E vai, desloca diversos profissionais, vão averiguar. Chega lá, não tem nada a ver. Trouxe um prejuízo. Então não é que está inibindo o pessoal de denunciar. Não, deve denunciar. E vai ser, no caso, as denúncias que vão fazer, né, poder melhorar a comunidade. Porém, tem que tomar cuidado com essa questão de misturar as coisas e trazer prejuízo. Ô Sara, a gente tem participação aí? O pessoal está acompanhando a gente? Tem alguma coisa aí? Por enquanto não tem comentário dele. Então, se você estiver acompanhando aí, o papo hoje, o bate-papo nosso, Fala Comigo, hoje está riquíssimo na presença aí do nosso secretário, Marcos Moraes, secretário de Meio Ambiente, está esclarecendo tudo para a gente aí sobre meio ambiente, sobre a questão de multas, sobre a questão da secretaria, e vai muito mais além do que aquilo que a gente pensa. Dando continuidade, então, ao secretário, o envolvimento da secretaria com a sociedade civil, as políticas públicas, as ações de meio ambiente, como é que é a preocupação da secretaria para poder fazer essa conscientização? Existe esse programa na Rede Liberta, lá que são as vinhetas, mas o que mais que a secretaria faz para poder envolver a população? Fora esses outros programas que eu falei, né, junto com o governo do estado e a Polícia Militar, nós trabalhamos muito realmente com o terceiro setor já. O terceiro setor é muito importante para a gente, porque o terceiro setor, exemplo, cooperativas, as associações, né, e as entidades cuidadoras de animais. Por que elas são importantes para a gente? Porque elas vão dar todo o suporte para a secretaria, né? Esses órgãos são muito, muito bons para o município. Nós temos cooperativa de óleo, cooperativa que faz o recolhimento de vidros, né? Isso eram serviços que eles são especializados para isso e a gente tem que ajudar, a gente tem que incentivar. Isso é uma política do prefeito, né, e do secretário de governo, que realmente a gente tem que ajudar essas ONGs, né,
esses órgãos, essas associações. Por quê? Porque o trabalho deles é muito relevante para o município. E a gente está trabalhando nessa forma. Por exemplo, as cooperativas, nós determinei que minha secretaria fizesse o licenciamento ambiental de cada cooperativa, isento de taxas e de custas. Por quê? Porque para chancelar esse trabalho que eles fazem, né? As associações que recolhem os animais, essas cuidadoras, a gente dá todo o apoio. Inclusive elas estão engajadas agora no Convida, então a gente dá suporte com ração, todo o apoio e trabalha junto com a gente nas campanhas de adoção. Então a gente está desenvolvendo essa parceria sim. Bom, perfeito, né? Então a gente entende que a sociedade organizada, ali nas associações, elas acabam gerando aquele capital através da coleta de óleo, através da coleta de descartáveis. Exato. E acaba trazendo bem para o município, que o município economiza com essa custa desse recolhimento e acaba gerando empregos e assim por diante, né? Exatamente. Muito interessante. Bacana. Fala uma coisa para mim, como é que funciona a questão das comissões ambientais? Olha, essas comissões são os conselhos, né? Então nós temos o Convida, né? Que é o Conselho Municipal de Valorização à Vida Animal, e o CODEMA, né? Que cuidam essas comissões, que são membros da sociedade civil e, lembrando, paritários, tá? Porque os técnicos estão na secretaria. Então, quando a gente tem membros da sociedade civil, quanto mais diversidade, melhor. Eu cito até um exemplo, toda vez que eu falo sobre os conselhos, eu cito um exemplo que nós temos no Poder Judiciário, que é o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri, geralmente, são pessoas leigas que vão julgar aquele crime, né? Então isso é importante porque dá aquela pureza na decisão. Então esses conselhos são muito importantes para a gente, porque eles chancelam os atos da secretaria e eles ajudam, eles orientam, né? Então essas parcerias com esses conselhos são muito importantes. Lembrando que não é só uma parceria, eles fazem parte do organograma da Secretaria de Meio Ambiente. E o trabalho deles é voluntário, isso é muito bacana. Esses dias eu participei, eu não participo das reuniões desses órgãos, por questões óbvias, óbvio que eu sou o secretário, né? Mas eu faço questão de todas as reuniões, eu fazer a abertura, agradecer cada conselheiro ou conselheira que está ali, porque eles ficam às vezes 4, 5 horas debatendo processos para deliberar e julgar. Então são muito importantes esses órgãos para a gente. Que bacana, hein? Então, todos voluntários, olha só. Todos voluntários. E você? O que você está fazendo, né? Você que está assistindo a gente, o que você está fazendo aí para ajudar o meio ambiente a ser um lugar melhor? Falando em ajudar o meio ambiente a ser um lugar melhor, programas educacionais, o secretário, são muito importantes, né? Eu acredito que investir na base, investir nas crianças, no futuro, é essencial para que a gente possa ter um futuro melhor. Porque conscientizar uma pessoa que já tem a mentalidade formada já é mais complicado. É possível, mas é mais complicado. Mas investir em programas de educação ambiental é muito importante. Quais são os programas de destaque hoje na nossa comunidade? Olha, eu digo o seguinte, participei já de vários projetos na Câmara, né? Nós já mandamos projetos de educação ambiental, inclusive para que seja obrigatório ter uma matéria desde a escola base, né, que é a educação ambiental. Essa é uma luta que eu tenho, que eu quero que todas as escolas municipais, naquelas cadeiras, né, aquelas docências, tenham isso aí. Isso é muito importante para a gente. Mas a questão da educação ambiental, eu acho que esse é um todo, né? E a gente tem que fomentar justamente esses pequeninos, porque eles que vão crescendo e já vão começando a cobrar os seus pais, né? O manejo do lixo, né? Os bons tratos aos animais, né? Ao nosso bioma, à nossa flora. Então isso aí é uma coisa que tem que ser feita a longo prazo. E nós já estamos começando a trabalhar nesse ponto, sim. Que bom, que bom. E é importante ver que tomara que esse projeto vá para frente, porque investir na base é muito importante. Antes da gente entrar no desenvolvimento sustentável, secretário, é interessante a gente falar de algo que tem no nosso município, que tanto é um desafio do Estado, quanto um desafio do município, que são as mineradoras, e falar um pouquinho da questão da INB, que é uma questão ambiental, e tem a questão dos rejeitos ambientais. Como é que a secretaria ela enfrenta esse problema e como é que está hoje essa situação? Tá. Então vamos por etapas. Rejeitos ambientais primeiro, depois você me cobra INB.
Quando eu entrei na secretaria, eu fui fazer uma vistoria com meus técnicos e esse dia eu fui para o lado ali do Santuário da Mãe Rainha, da Geraldo Martins Costa, e eu fui ver as empresas de RCC, que são os resíduos da construção civil. Vulgarmente falando, são os caçambeiros. Tá? Certo. E quando eu deparei com aquela situação que eu vi no local, é uma situação que, sinceramente, eu fiquei muito impactado. Eu chamei eles para uma reunião e todas essas empresas foram para a reunião e eu fiquei muito bravo com eles, porque eu não iria aceitar a situação impactante que eu vi. Resto de colchão com televisor, com animal morto, uma coisa medonha, a coisa mais feia do mundo. E numa área que tem uma pegada de turismo rural, turismo religioso, né? É uma área que é uma entrada também para a cidade. E eu bati na mesa, cacei as licenças deles, mas aí depois eu acalmei eles, falei, calma que não é caça às bruxas não, que eu vou dar uma solução para vocês. E o que nós fizemos? Nós vamos tirar eles desses locais que está impactado, eles vão ter a obrigação de descomissionar essas áreas ou remediar, são duas situações de engenharia que são permitidas, e nós vamos transferi-los para o antigo lixão. Tá? Eu mandei minha equipe técnica de engenheiros, eles foram no local, detectaram uma área que não está contaminada pelo lixão, que vai poder receber essas empresas. Então, nós já estamos fazendo o chamamento público para esse mês, já vai publicar recentemente, para que, se tiver outras empresas, aí eu incentivei eles a criar uma associação, uma cooperativa. Então, nós vamos transferi-los para essa área. Qual que é o ganho ambiental? Primeiro, vai revegetar a área impactada, né? Certo. Segundo, nós vamos levar para um local que é propício para isso. Terceiro, que contrapartida que eles vão dar para o município, que eles vão trabalhar de forma de concessão, que nós vamos conceder a área para eles, eles vão ter que colocar uma usina de reciclagem lá, tá? Essa usina, o subproduto dessa usina de reciclagem, parte desse subproduto eles vão comercializar, parte eles vão fornecer para o município. Vai servir servir de base para asfalto, para a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço Público, e mais, eu impus mais uma obrigação. Eles vão ser, enquanto eles estiverem nessa concessão, que eu vou definir a quantidade de anos, enquanto eles estiverem nessa concessão, eles têm que fazer o recolhimento de todo RCC, resíduos da construção civil de Poços de Caldas, quer seja do Departamento de Águas, quer seja do DME, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço Público, Secretaria de Saúde, eles são obrigados a fazer o recolhimento sem custo algum para o município, levar para esse local e colocar na usina de reciclagem. Então esse vai ser um ganho para o município, né, na coleta, e um ganho ambiental muito importante para Poços. A gente consegue perceber que o município, em termos administrativos, está caminhando a passos largos, uma vez que pessoas competentes estão à frente de secretarias, pensando de forma administrativa, e não de forma ocasional. A gente vê com tranquilidade o secretário na propriedade falando, identificando o problema, trazendo soluções para o problema, que vai resolver o problema, e também trazer soluções para o município. Isso o município ganha muito. Obrigado. Mas bacana. E vamos falar agora, já falamos do rejeito, que é os rejeitos, o rejeito de construção civil. Então, às vezes, as pessoas têm aquela caçamba, né, o secretário. E existe a recomendação que é só entulho, não é lixo, não é... Exatamente. Existe o catatreco também? O Catateco também pertence à secretaria? Não, o catatreco, essa coleta toda, pertence à Secretaria de Serviços Públicos. Qualquer dúvida, só ligar na secretaria, eles vão... Mas é ideal que não descarte na caçamba. Exatamente, local próprio, é só ligar, a secretaria tem os dias certos em cada zona da cidade, né? Então eles fazem o recolhimento. Mas uma das coisas que eu determinei para os caçambeiros é que quando chegar no local, o que for lixo doméstico, lixo hospitalar, eles têm que dar a destinação própria. Ou seja, levar para o transbordo, levar para a Secretaria de Saúde, que ela tem lugar próprio para fazer o acondicionamento, né? Coisas de remédios, seringas e tal. Então, a população tem que estar bem instruída sobre isso. É só ligar à Secretaria de Serviços Públicos. Então funciona, né, secretário? Mas todos, não só os caçambeiros, não só a secretaria, mas toda a população tem que ajudar. E sobre a INB, secretário, como é que está a situação?
INB. INB, eu tenho uma trajetória marcante com a INB, já, porque lá atrás, em 2000 e pouco, aliás, em 2000 ou 2005, não me lembro, o ex-prefeito Navarro queria que eu criasse a Secretaria de Meio Ambiente. Eu fui até Ouro Preto para formatar e, por razões outras, não passou na Câmara e não foi para frente. Mas nessa época eu já comecei a me engajar com as questões ambientais. E aí ele me pediu para ver as questões da indústria nuclear brasileira. E nós, na época, para você ter uma ideia, para mim entrar na INB, isso eu falei numa outra reportagem, eu tive que entrar com reforço policial. Eles não abriam para os órgãos ambientais, né? E lógico, eu representava a OAB naquela época. Hoje não, hoje eu represento o município, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Tem um peso também muito grande. Mas naquela época não entrava. Agora não, a INB já mudou muito o cenário. Por quê? Porque agora eles sabem que eles têm fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, tá? Inclusive, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre esse assunto, porque o livro, que eu sou um dos autores, eu falo sobre os rejeitos nucleares no Planalto de Poços de Caldas. Tá? E quando nós fizemos, inclusive, teve uma audiência pública que o prefeito Navarro pediu que eu comparecesse para falar sobre esse assunto, eu lembro que essa audiência pública estava muito lotada de estudantes, de autoridades, foi lá no Senacom do município, e os geólogos da INB, os engenheiros, eles falaram para mim, olha, o senhor é um advogado novo na área ambiental, o senhor não entende nada, o senhor está falando que é radioativo os rejeitos e não é. E como que o senhor, é uma aventura jurídica que o senhor entrou com essa ação popular, porque eu entrei com uma ação popular, para que não dessem mais rejeitos nucleares de Angra 2, entendeu? Então eu consegui a liminar aqui, perdi a ação em Belo Horizonte e perdi em Brasília. Olha quanto tempo faz isso. O governador era o Itamar Franco, pra você ter uma ideia. E nessa época, o meu presidente da OAB era o Raimundo Cândido. Aí os dois se reuniram, eu já sabia, o meu presidente, que eu tinha perdido a ação popular, para que não viessem mais os rejeitos. E aí o Itamar falou assim, olha, se não vai por bem, vai por mal. Foi quando ele baixou um decreto fechando a fronteira toda do estado de Minas Gerais. Então não entrava mais rejeitos. Isso aí durou até 2022. Você entendeu? Então aí eu disse para esses fiscais que realmente eu não era especialista em energia nuclear, geólogo, nada disso, eu não era. Realmente eu não era engenheiro, eu não sou engenheiro, disse assim para eles, mas apontei o dedo para o chefe deles e falei, eu não quero saber se o salário, só quero saber se a empresa é boa, a INB é boa. O senhor recebe em dia? Ele falou sim. Eu falei, então, no seu olerite, o senhor recebe um adicional de 30%. O senhor está falando para mim que os rejeitos não são radioativos. O senhor recebe um adicional de 30% de insalubridade. Por quê? De radioatividade. Porque seu sindicato foi na Justiça Federal do Trabalho e ganhou uma ação que os rejeitos são radioativos. Eu falei, então, ou o senhor devolve o dinheiro, né? Ou o senhor muda de opinião. Então, a ANB agora mudou demais. Tá? E agora ficou uma situação muito boa, Jean. Por quê? Porque a ANB agora ela não é só fiscalizada pela CENEM, ela é fiscalizada também pela Agência Nacional de Mineração, que cuida das barragens. Então, teve uma época aí, saiu um risco de rompimento da barragem, nós acompanhamos, tá? E vimos que não era nada sério. O que mudou foi a classificação da Agência Nacional de Mineração, tá? Então, a ANB, eu tenho uma história com ela de longo tempo, já tive várias vezes lá, né? E eu não tenho que ficar vistoriando, porque quem faz vistoria são técnicos, são engenheiros, né? Eu sou da área do direito. Mas a ANB agora está com uma política, uma pegada ambiental bem mais realista. E risco para Poços de Caldas, então, dos poços caldenses, praticamente zero. Exatamente, existe um monitoramento muito forte, né? E como eu disse, depois do que aconteceu em Brumadinho, a Agência Nacional de Mineração assumiu com mais rigor a fiscalização das barragens. Então, ela está bem atuante. Perfeito.
Perfeito, muito bom. Isso aí traz uma segurança a mais aí para quem está investindo, pós-caldense e os moradores da região. Agora vamos falar de desenvolvimento sustentável. Como é que a gente consegue conciliar o desenvolvimento econômico, as chegadas das empresas que estão vindo, com a preservação ambiental? São dois pesos e duas medidas que devem trabalhar de forma harmônica. Como ser esse maestro que faz essa regência? Então, isso é muito importante, porque quando você depara com uma empresa, lembrando que eu disse para você, Jean, que nós assumimos a municipalização do licenciamento ambiental. Isso significa que trouxe para nós a responsabilidade de vistoriar e fiscalizar e aprovar a implantação dessa empresa. Então, se ela não vier com uma pegada ambiental, com medidas, né, importantes do meio ambiente, exemplo, captação de água de chuva, solar, né, medidas na linha de produção dela que venha a não ter um impacto, não ter uma contaminação, né, tratamento de água pós-operação. Então, essas empresas elas têm que trazer para a gente todas as informações. Geralmente, essas empresas elas já vêm com um corpo técnico e quando eles chegam na Secretaria de Meio Ambiente, nós já passamos o que a gente precisa para aquele tipo de atividade, né? Logicamente, nós temos uma equipe técnica de engenheiros que vai falar, olha, você vai trabalhar com produto químico, então as medidas são essas, né? E se ela não vier com essas, não acatar essas medidas, automaticamente não sai o alvará e o licenciamento para ela. Mas essas empresas hoje, elas já estão muito capacitadas tecnicamente, né? E hoje existe a política da ESG, e a política, nós mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei sobre isso, aí, visando a sustentabilidade e a interface entre indústria e meio ambiente, o selo verde. É um projeto que estão elencados ali 19 itens de sustentabilidade para que a empresa venha aderir a esses itens, né? E esses itens são importantes. Se ela chegar no nível 13, nível 14, ela já é contemplada com esse selo verde. O que significa? Aquele produto dela que sai daqui já sai certificado que existe um trabalho de sustentabilidade, um trabalho de preservação de mananciais, de água, de poluição, né? Um trabalho assim, de logística reversa. O que é isso? O que é sobra? Vamos trabalhar e ver o que vai fazer com aquilo. Então, tem muita coisa que a gente está trabalhando. Isso é importante. Lembrando, como eu disse, né? O prefeito um dia usou uma expressão para mim muito importante logo que eu entrei. Ele falou, Marcos, nós somos um município expansionista. Então, nós temos que crescer. Crescimento, mas meio ambiente aqui. E você sabe que quando você chega para um empresário, você fala, eu preciso disso, que você implante isso nessa sua linha de produção. Eu preciso que você adquira esse equipamento, que ele é menos poluente. Eu preciso que você tenha setor de brigadistas de incêndio. Eu preciso que você tenha uma ambulância aqui para atender. O empresário, ele acolhe, entendeu? Porque ele fala, poxa, nós estamos sendo orientados pela Secretaria de Meio Ambiente. Então é bem legal. Por isso que as empresas têm um bom contato com a gente. E a consciência ambiental também melhorou muito, né? No passado tinha muita resistência. O pessoal achava que era graça, né? Exatamente. Criando caso. Exato. Esse mundo contemporâneo hoje fomentou essa ideia do corporativismo, mas que aquele produto que ele tem uma chancela ambiental, o valor de mercado dele sobe. Por isso que as empresas trabalham com isso. Quando ela vai exportar, quando vai cair no mercado europeu, no mercado da América Latina, seja onde for, o valor sobe. Por quê? Porque aquele que está comprando, ele quer saber se tem essa política aí. Tem a procedência dela. Né? Exatamente. Perfeito. E esse selo verde também, para quem está comprando, vai saber que a empresa é uma empresa preocupada aí com o meio ambiente. Muito interessante. E com essa evolução, né, tanto mental, né, a mudança do mindset, né, o pessoal começando a entender a importância de cuidar. Olha só, Marcos, cuidar do lugar que vive. Não precisava nem ter esse trabalho todo, seja deveria ser intrínseco, né? Se tivesse formado sim na base. Por isso é importante formar na base. Mas falando também de tecnologia. Hoje a gente teve um avanço tecnológico muito grande com satélites, com a inteligência artificial.
O que a tecnologia hoje, né? O que o município hoje utiliza de tecnologia nas fiscalizações? Já está avançado? Pode melhorar mais? Como é que estão os projetos? Já. Olha, o que eu fiz, né? Quando eu entrei, eu deparei com um departamento, como eu disse. Eu não tinha, pra você ter uma ideia, eu não tinha EPIs para os meus colaboradores, equipamentos importantes como GPS, tudo. E o que nós fizemos? Eu emplaquei hoje com as seguintes medidas. Primeiro, eu fui no Poder Judiciário. Solicitei que as multas ambientais fossem revertidas para o Fundo do Meio Ambiente. É um fundo gerido pelo CODEMA e pelo Convida. O secretário não tem nenhuma gestão sobre isso aí. Qualquer levantamento desses valores que ali estão depositados tem que passar por todos os conselheiros, né? Então, que essas multas ambientais do Poder Judiciário e do Ministério Público fossem revertidas, né? Fui até a Secretaria de Segurança Pública reivindicando veículos para a equipe minha, como caminhonete, né? Porque nós temos dois Gol, tá? Então, solicitei também e nós estamos aguardando a hora que liberar um veículo. Mas, o importante, a gente tentar trabalhar para que a máquina funcione. A Receita Federal, eu consegui, para você ter uma ideia, 12 aparelhos celulares para minha equipe, com câmeras muito boas para minha equipe, desde MacBook de última geração, HD externo para minha equipe, GPS, e inclusive um drone. Minha equipe não tinha um drone. O drone está sendo muito utilizado pela minha secretaria, porque facilita o trabalho da fiscalização. Então, quando você entra com essas solicitações, com essas parcerias com os órgãos públicos, a gente consegue trazer equipamentos para a gente, entendeu? Agora nós vamos conseguir, eu acho que esse mês que vem, uma caminhonete no INSS que está parada há anos, uma 4x4 que pode vir ajudar. Então a gente está trabalhando dessa forma, com essas parcerias também. E quando a gente fala dessa fiscalização, aquela questão dos carrinhos de lanche, essa empresa está cuidando do departamento da parte turística da cidade, do Citur, também é responsabilidade da fiscalização da secretaria esses estabelecimentos, ou é outro órgão? Carrinhos de lanche. Antes de assumir como secretário, eu fiz uma notificação para o município dizendo que nós, da Comissão de Meio Ambiente, tínhamos detectado contaminação do Ribeirão da Serra, né, porque eles ficavam ao lado ali do Ribeirão, usavam inclusive para sanitários ali, direto no Ribeirão, resto de óleo caindo ali, né, a falta de higiene para os funcionários, nós denunciamos, e presença de roedores, barata, pombos. Pombo é um vetor também que pode até matar uma pessoa, né? Ele tem ele solta um fungo que pode atrapalhar na respiração da pessoa. Então, aí nós notificamos. E aí o prefeito aproveitou e fez a retirada. Foi um ganho visual para o município, do aspecto ambiental muito bom, né? Tanto porque o direito ambiental também contempla a questão visual, o impacto visual também está no direito ambiental, mas o impacto de rejeito jogado ali no Ribeirão da Serra, e o prefeito conseguiu tirar os carrinhos de lanche. E curiosamente hoje eles estão trabalhando, acho que até em situações bem melhores. Mais ajustado, né? E a parte da terceirização dos pontos turísticos de Poços de Caldas, o Citur teve algumas alterações, ficou muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer, e quando a gente olha o tanto que ficou bom, a gente pensa, por que isso já não aconteceu antes, né? Exatamente. E de tão bom que ficou. Mas o impacto ambiental, como é que ficou isso? Como é que está isso com a secretaria? Houve compensação? Está tudo tranquilo? Fala um pouquinho disso para a gente. Citur. Citur tem que dar os parabéns para o prefeito, para o vice. Isso foi um ganho para o município. Eu tinha acabado de entrar na secretaria quando houve a concessão, né? Participei da assinatura do termo, inclusive quando a Citur fez a apresentação de todo o projeto, e realmente tudo que passou pela Citur passou pela minha secretaria. Eu tenho uma equipe técnica muito boa, analisou todas as intervenções, desde intervenções de estacionamento, né, do novo mercado, ali em frente ao Cristo, rampa de voo livre, aonde que existe a tirolesa,
tudo passou pela nossa secretaria. E quando passou, nós fomos muito questionados. Eu conversei com o dono da Citur, com o Marcos, né? No dia até da inauguração, eu falei, nós dois fomos os que mais apanharam, né? Porque eram denúncias. As pessoas não tinham noção de como iria ficar e qual seria o ganho do meio ambiente. Então, nós analisamos todos, autorizamos todos os processos, eu segurei todos comigo e dei um despacho dizendo que nós iríamos fazer uma compensação ou seja, única, para dar um ganho robusto para o município. E qual foi a compensação que nós fechamos? A Citur, todas as supressões que ela fez, ela vai compensar um plantio de 3.000 árvores nativas. Nós vamos tirar esses eucaliptos, saindo tudo de lá. É um projeto para 3 anos, mas quando se fala 3.000, é muita coisa. Essa é a primeira fase da compensação. E é um custo para você fazer a destoca de um eucalipto, retirar um eucalipto e depois o plantio, porque não é só o plantio, você tem que dar um manejo. Tem que preparar a terra. Você tem que preparar a terra e acompanhar. Então são 3.000 mudas nativas que vão voltar e a ideia nossa é que a Serra de São Domingos, na parte de trás, volte todinha a ser espécies nativas. Tá? Um ganho para o município, tanto da área de turismo, mas um ganho ambiental também que está acontecendo. Que bom. Ô Marcos, expectativas para o futuro da Secretaria. O que a gente pode esperar dos próximos passos da nossa Secretaria de Meio Ambiente? Olha, a Secretaria hoje ela está muito focada em gerir esses nossos problemas, né? Legislar, eu consegui, através de um parecer da Procuradoria Geral do município, e eu falei que eu podia usar a legislação estadual enquanto não formatar a nossa legislação municipal, mas a legislação estadual é muito boa, do Estado de Minas, então isso se chama princípio da cooperação no direito ambiental, né? Então, por exemplo, se o Estado não consegue cumprir, né, ele delega para o município, né? Então, é o caso do licenciamento. Por quê? Porque o município está mais afeto àquela questão ambiental e vice-versa. Se a União não consegue, ela delega para o Estado. Por quê? Mais fácil logisticamente, né? Então agora nós vamos trabalhar mais nessas questões ambientais. Eu creio que a parte de divisões eu já consegui terminar de formatar nos moldes da SEMAD, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que lá eles têm justamente o que nós temos: fiscalização, licenciamento e divisão de fauna. Então agora eu acho que eu estou satisfeito. Mas tem muitos desafios. Intensificar mais a educação ambiental, a participação da Secretaria junto ao Jardim Botânico, isso é muito importante. Eu acho que o Jardim Botânico, como eu disse, é uma joia que nós temos que tem que estar aberto, né? O turista tem que ir lá visitar, a população tem que visitar o Jardim Botânico, né? Cuidar das águas. Primeira notícia aí para a imprensa: a partir de segunda-feira começaríamos a fazer a retirada dos aguapés da represa Bortolã. Sim. Incumbência nossa também. O prefeito me nomeou como presidente dessa comissão, estão envolvidos outros entes, outras secretarias, mas quem está gerindo todo esse projeto é a Secretaria de Meio Ambiente. As máquinas começam na segunda-feira, cedo, nós vamos fazer a retirada dos aguapés, nós temos a opção de remeter para Unifal, para fazer compostagem, ou um empresário que também faz compostagem. Então, esses aguapés vão ter uma destinação ambiental. Então, são muitas coisas que a gente está trabalhando, sabe? Então, eu estou enfrentando, eu digo que eu estou enfrentando os problemas no front aqui, sim, né? Para depois a gente começar a pensar em mais coisas futuras. Que maravilha, que maravilha. Sara, nós temos aí alguma participação? Até o momento, não. O pessoal, então, que assistir depois pelo YouTube ou até mesmo no Facebook, pode deixar a sua pergunta aí. E a gente, ao longo do passo aí, nós vamos respondendo. Ô secretário, eu quero te agradecer pela presença. Muito obrigado. Foi esclarecedor demais. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar, ou depois que pesquisar sobre o tema Secretaria de Meio Ambiente, vai poder ter um conteúdo riquíssimo. Tá? Muito obrigado pela visita aí. Só posso te agradecer. Ok. Eu quero agradecer vocês. Deixar claro para a população que a Secretaria está de portas abertas, né? Quem quiser conhecer, vai ser um prazer, né? A gente, inclusive, levar no abrigo de animais,
Então, eu quero deixar bem claro que o que precisar da Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos ali à disposição da população. E a população tranquilizar que tudo que envolve alguma coisa impactante na órbita ambiental, a Secretaria de Meio Ambiente está atuando. Maravilha. Sarinha da edição, muito obrigado, né? Tá aí o tempo todo, é minha companheira aí que fica aí monitorando tudo. Muito obrigado aí. Valeu. Obrigada, Jean. Obrigada, secretário. Obrigado. Maravilha, e agradecer a vocês que nos acompanharam aí até o final, que nos assistiram ao vivo, que vão nos assistir depois e sempre acompanhar a gente aí com vários temas importantes aí para enriquecer o conhecimento da cidade. Pessoal, um grande beijo no coração de vocês.